Sim, ganhar massa muscular depois dos 40 é possível, mas não do jeito que a maioria pensa ou do jeito que a maioria faz. Essa frase já resume muita coisa, porque o grande erro depois dos 40 é insistir em estratégias que funcionavam em um outro momento da vida e esperar que o corpo responda da mesma forma. O problema não é o corpo, o problema é a expectativa. O corpo muda, a fisiologia muda, a recuperação muda. E quando isso não é levado em consideração, o que aparece é frustração. Muita gente sente que está fazendo tudo certo, treinando, tentando comer bem, mas os resultados não vêm como antes. E isso não significa incapacidade, nem falta de esforço. Significa desalinhamento de estratégia. Depois dos 40, é preciso estratégia para não perder tempo e para não se frustrar. E mais do que isso, é preciso estratégia para preservar o que já foi construído. Porque nessa fase da vida, não se trata apenas de ganhar massa muscular. Também se trata de não perder. As mudanças hormonais e metabólicas que acontecem ao longo do envelhecimento aumentam o risco de perda progressiva de massa e força muscular, um processo chamado sarcopenia. Esse processo não começa aos 70 ou 80 anos. Ele pode começar de forma silenciosa na meia-idade, principalmente quando não há estímulo muscular adequado, ingestão proteica suficiente e recuperação de qualidade. Por isso, falar de massa muscular depois dos 40 é falar de saúde futura, de funcionalidade, de autonomia e de qualidade de vida. Não é apenas uma questão estética. Quando a gente entende isso, muda completamente a forma de enxergar o treino. Muitas pessoas treinam há anos, mas nunca treinaram com foco real em hipertrofia. Treinam no automático, repetem sempre os mesmos exercícios, as mesmas cargas, os mesmos estímulos. Treinam confortável demais e conforto não gera adaptação. O músculo cresce quando é desafiado, quando é obrigado a se adaptar a um estímulo maior do que aquele que já está acostumado. Depois dos 40, isso continua sendo verdade, mas com um detalhe importante: a margem de erro diminui. Não dá mais para treinar de qualquer jeito esperando que o corpo resolva sozinho. O treino precisa ser intencional, bem executado, com progressão de carga, respeitando a técnica e o tempo de recuperação. Depois dos 40, treinar mais não significa treinar melhor. Muitas vezes significa exatamente o contrário. O que traz resultado é eficiência. Menos volume inútil, mais qualidade de estímulo. Menos exercícios jogados, mais foco no músculo que está sendo trabalhado. Descansos adequados entre as séries, carga suficiente para gerar estímulo real e execução consciente. A musculação passa a ser uma ferramenta central não só para ganhar massa muscular, mas para preservar a força, proteger articulações, melhorar a densidade óssea e manter o metabolismo ativo. O cardio continua sendo importante, claro, mas entra como complemento, não como protagonista quando o objetivo é a hipertrofia. Cardio em excesso, mal posicionado ou mal ajustado, pode atrapalhar a recuperação e a construção muscular. Outro ponto essencial é entender que o corpo depois dos 40 responde sim, mas responde melhor quando há regularidade e constância. Não existe espaço para extremos. Treinar muito por algumas semanas e depois parar não funciona. Fazer picos de intensidade seguidos de longos períodos de pausa não sustenta resultado. O corpo precisa de estímulo frequente, bem distribuído ao longo da semana, respeitando o nível de recuperação individual. E aqui entra algo muito importante. Escutar o corpo não é sinônimo de evitar esforço. É saber diferenciar desconforto de lesão, cansaço normal de exaustão crônica. Essa leitura fica mais importante com o passar dos anos. Quando falamos de alimentação depois dos 40, muitas pessoas sabotam o processo sem perceber. Existe um medo muito grande de comer, especialmente comer carboidrato, ao mesmo tempo em que existe a expectativa de ganhar massa muscular. Essas duas coisas não caminham juntas. Músculo não cresce em déficit calórico crônico. Não cresce sem proteína suficiente e não cresce sem energia disponível. A proteína é fundamental porque fornece aminoácidos necessários para a síntese muscular, mas ela sozinha não resolve se o corpo estiver constantemente em economia de energia.
O carboidrato tem papel estratégico nesse processo. Ele sustenta o treino, melhora a performance, favorece a recuperação e ajuda a preservar a massa muscular. Depois dos 40, dietas muito restritivas podem piorar o ambiente hormonal, aumentar o estresse fisiológico e acelerar a perda de massa magra. Além disso, não é só a qualidade de proteína que importa, mas a distribuição ao longo dos dias. Longo período sem comer, refeições muito pequenas ou mal distribuídas dificultam a manutenção da massa muscular. Regularidade alimentar passa a ser parte da estratégia. Comer o suficiente para sustentar o treino, a recuperação, não é excesso, é necessidade fisiológica. E isso precisa ser individualizado porque cada corpo responde de um jeito. Cada rotina é diferente e cada nível de atividade exige um ajuste específico. E o sono é um dos pontos mais negligenciados e depois dos 40 ele cobra um preço muito alto quando é mal cuidado. É durante o sono que ocorre grande parte da recuperação muscular, da regulação hormonal e da consolidação dos estímulos do treino. Dormir mal aumenta o catabolismo, reduz a capacidade de adaptação e piora a resposta ao treino e aumenta o risco de lesões. Depois dos 40, não dá para negligenciar o descanso e esperar que o corpo acompanhe. O sono deixa de ser um detalhe e passa a ser uma ferramenta ativa de construção de resultado. Não é luxo, é estratégia. Outro fator que pesa muito nessa fase é o estresse. Estresse crônico, seja ele emocional, físico ou mental, interfere diretamente na recuperação e na capacidade de ganho muscular. Treinar pesado, comer mal, dormir pouco e viver sob estresse constante cria um ambiente totalmente desfavorável para a hipertrofia. Ajustar a rotina, respeitar limites e entender que o corpo precisa de previsibilidade faz parte do processo depois dos 40. Outro ponto importante é entender o tempo do processo. O corpo ainda responde, mas responde melhor a constância do que a pressa. Não é o treino perfeito de uma semana que constrói massa muscular. É o treino bem feito, repetido ao longo dos meses. Não é a dieta impecável por alguns dias, é a alimentação ajustada, sustentável e mantida no tempo. E talvez o ponto mais delicado, mas também o mais transformador, seja a mudança de mentalidade. Muitas pessoas ficam presas à comparação com o corpo do passado ou com corpos mais jovens. Essa comparação gera frustração, culpa e uma sensação constante de inadequação. Aceitar essa fase não significa desistir do corpo nem abrir mão dos objetivos. Significa mudar a forma de cuidar. Significa entender que estratégia é inteligência e que respeitar o corpo é maturidade. Depois dos 40, o cuidado precisa ser consciente, mais consistente e menos impulsivo. Ganhar massa muscular depois dos 40 é possível? O corpo responde, mas ele não responde mais a improviso, a excesso ou a negligência com alimentação, com sono e recuperação. Ele responde à estratégia, ao treino bem feito, à alimentação que sustenta, ao descanso respeitado e a uma relação mais madura com o próprio corpo. Não se trata de recuperar o corpo de antes. Se trata de desenvolver força, preservar a saúde e manter funcionalidade ao longo dos próximos anos a partir do corpo real que existe hoje. Se cuida.